Então tá bom. Cassandra, primeiramente, agradecer por esse espaço, tá certo? A gente, como está criando um periódico, né, a gente fica cheio de dúvidas. Aí o primeiro ponto era se reunir com você. Então, para me apresentar, primeiramente, sou a professora Cibele Santiago, do curso Secretariado Executivo aqui do Litoral Norte, né, Campus 4. E atualmente eu estou como líder do grupo de pesquisa, né? E aí a gente intenciona, assim, a nível Norte e Nordeste, a área do secretariado executivo, criar um periódico que a gente não tem. As revistas da nossa área, elas são Centro, Sudeste e Sul. Certo. E aí a gente se reuniu nas universidades aqui no Nordeste e queremos criar essa revista e a gente está trazendo aqui para o UFPB. Então, algumas dúvidas. Primeira coisa, essa revista ela pode ser criada em parceria com outras instituições de ensino, como por exemplo a UFBA e a UFS. Essa parceria a gente quer fazer mesmo de fato institucionalizada, tanto que a gente está buscando fazer um acordo de cooperação técnica entre esses cursos, entre essas universidades, né? E aí a gente deixar isso formalizado também para a criação da revista, que é uma revista que, embora ela esteja no domínio UFPB, mas ela não seria só gerenciada por nós, entendeu? É possível fazer assim? É possível, sim. Não tem problema nenhum. Essa parceria ela pode ser feita, pode ser gerenciada por professores de outras instituições, mas é preciso que nessa equipe editorial, como editor, editor-gerente, enfim, em algum papel tem que ter alguém vinculado ao UFPB. Certo. E aí, naquele escopozinho que vocês colocaram, é o editor-chefe. Então, nessa editoria-chefe, tem que ter alguém da UFPB, é isso? Tem, Sempre, né? tem. Tem que ter Por- alguém vinculado ao UFPB. Isso, entendi. Então, assim, a gente pensou nessa editoria-chefe ter, além da pessoa da UFPB, ter mais dois professores, que são um da UFBA e um da UFS, e também uma professora que é da Universidade Caust, na Arábia, Certo. Sem certo? problema não, pode ser. Pode ser, né? Pronto, Uhum. ok. Outra coisa. Então, assim, quando a gente entrar em contato com as pessoas e tal, então, assim, a editoria-chefe, a gente pode ter os nossos nomes, não é isso? Porque o que a gente ficou pensando foi essa revista poder ser itinerante. Assim, a cada 3 anos, que é o ciclo de avaliação da CAPES, ela ser gerenciada por determinado editor, contando o FPB mais uma pessoa. Não precisa disso, né? Porque sempre esses editores sempre vão ser editores-chefes, pode ser, não é isso? Então a Sim, gente não pode. precisa. Ok, Assim, entendi. a cada 3 anos ela ficaria sob responsabilidade de um dessa equipe de três ou Isso, quatro. Certo, tudo bem. pode ser, né? Pode. Desde que esses quatro eles se configurem como os editores-chefes, não é isso? Exato. Porque E tem que ter desde um que que é o FPB. é, Isso, entendi, perfeito. dentre os responsáveis pela revista tenha uma pessoa da UFPB. Entendi. Aí veja, cada editor, cada pessoa, cada editor, eles vão ter acesso ao site com login e senha para poder fazer essa gestão, não é isso? Tem. Cada um tem seu login e senha. A gente vai poder também criar login para estagiário, porque a gente quer estagiário no curso de secretariado, do curso de design, do curso de ciência da computação. Aí, se a gente tiver estagiário, eles terão um login próprio, Tem. ou Eles tem podem também, ter né? login próprio e aí vocês é que estabelecem quais os papéis que eles terão, né? Porque assim, tem revista que conta com o estagiário, que é o braço direito do editor. É Então, verdade. o estagiário também tem a permissão no sistema como editor. Ele não fica na lista de editores da revista, fica na lista de equipe editorial, mas dentro do sistema ele tem permissão de editor, dá para fazer isso, sem problema Entendi. nenhum. É perfeito. É realmente os estagiários é uma força. E É até na até questão. para que eles aprendam a lidar com o processo editorial e tudo. Isso. Com a questão da escrita, com a questão da formatação, então a gente pode fazer parceria com revisão de português, uma análise prévia desse estudante antes de passar para um profissional, entendeu? Que aí Sim. tudo aí eles vão, essa questão E do tem aprendizado. também como você dá papéis específicos, porque assim, como na revista existe a revisão por pares, e essa revisão é cega. Então, assim, se você quer que um determinado estudante ele só vai fazer a parte de revisão, você consegue dar um acesso no sistema para que ele só veja a parte de revisão. Ele não vê a parte de avaliação. Se é o estudante que vai lidar só com a parte de formatação,
ele também só consegue acessar o sistema para ver a formatação. Ele não vê avaliação, não vê submissão, não vê nada. Tem como você isolar os papéis dentro. Entendi, Cassandra, que massa. Inclusive porque a gente pode trabalhar nessa questão da revisão, da própria revisão dos abstracts e resumos. Já que aqui a gente tem né, as disciplinas assim de inglês e espanhol, e a gente trabalha a questão da tradução. Então seria Ótimo. um aprendizado mesmo, né, para eles irem testando e tal. É. Aí veja, nessa questão das revisões, a gente precisa ter revisores, de fato, assim, profissionais, que precisam apresentar algum documento da área de letras, essa coisa bem formal. Olha, as revistas, seria bom se as revistas pudessem contar com revisores, né, profissionais, mas isso não é a regra. Então, normalmente, o que as revistas fazem? Ou trabalham com estagiários, ou os próprios editores é que fazem essa vistoria se está tudo certo, e, na maior parte das vezes, é o autor que fica responsável pela revisão. Então, o autor é que fica responsável pelas traduções, o autor fica responsável pela revisão ortográfica, textual e tal, para entregar já tudo pronto. Se a revista puder contar com pessoas para isso, ótimo. Agora, essa questão de se é preciso documentação e tal, isso é uma questão, assim, da gestão da revista. Entendi. Se vocês acham que precisa que ele apresente alguma documentação, recebam e guardem a documentação no sistema, não precisa. Entendi. Pronto. Se vocês, não, a gente não quer... editores, se vocês, enquanto editores, disserem assim para mim, cadastre essa pessoa como revisor, eu vou lá e cadastro. Perfeito. E aí, esse professor que for atuar como revisor, por exemplo, principalmente os abstracts, né? Ele vai ter acesso ao trabalho como um todo, mas aí pra gente ele vai dar aquele feedback daquela parte específica, não é isso? Mas ele pode ter acesso ao trabalho todo? Pode. Ele pode ter, se você, é do jeito que vocês quiserem. Se você quiser que ele tenha acesso ao trabalho todo, ele pode ter essa permissão no sistema. Se você quer que ele tenha acesso só à parte de revisão textual, ele também só vai ter acesso aqui. Entendi, perfeito. Olha só, aí quando vocês criarem esse site da revista, então assim, esse menu, tipo sobre a revista, atual, arquivos, notícias, tudo isso é a gente que vai criando, na medida conforme a necessidade, não é isso? Vocês vão dar pra gente esse login, essa senha, a gente vai criando essa estrutura, não é isso? Isso, é isso mesmo. Aí lá vocês pediram um documento que certificasse o vínculo da revista ou ao grupo de pesquisa, a uma pós-graduação ou a um departamento. No caso de que eu sou a líder do grupo de pesquisa e estou criando a revista, então quem emite esse documento? O coordenador do curso e eu também sou chefe de departamento. Certo, então você pode fazer o documento como chefe de departamento. Mas eu sou chefe também. Certo, o coordenador do curso pode? Pode então, né? Então ele pode dizer que essa revista é vinculada a esse grupo de pesquisa, que está sob sua coordenação. Pronto. Dessa forma. Certo. Aí, Cassandra, vê só, quem é que gera, como é que a gente gera o ISSN? O ISSN, ele é gerado pelo IBICT, Sim. mas só depois de publicada a primeira edição. Então, primeiro vocês têm que publicar a primeira edição da revista, e aí, após a publicação, é que vocês solicitam para o IBICT, é tudo feito online, a solicitação do ISSN, e aí eles avaliam, né? Eles acessam a revista, avaliam tudo, e aí eles atribuem a numeração e enviam para vocês. Certo. É cobrada alguma taxa, tu sabe dizer? Era cobrado, assim, já faz muito tempo que eu não lido, porque como é uma questão dos editores, antigamente era cobrado uma taxa, se eu não me engano, de R$30. Ah, baratinho demais. Eu não sei como está hoje em dia. Ah, baratinho demais. Se ainda a taxa ainda existe, mas se existe, não deve ser muito diferente disso. Ah, então tá bom. E para obter o DOI, como funciona? O DOI é o portal de periódicos que fornece. Nesse momento, a gente está com o serviço de DOI suspenso, porque a gente está em fase de contratação da empresa. Era uma empresa antes, agora vai ser outra. Sim. E aí, ou a mesma empresa, não sei, vai depender do processo. E aí, a gente já deu entrada no processo de contratação. Então, assim, daqui
um mês, 2 meses, o DOI volta ao normal, mas Ah, a gente entendi. não fornece. Entendi. E aí a gente vai pagar alguma coisa por isso também, pelo DOI? Não, Paga é não, controle né? periódicos que paga. Deixa eu lhe perguntar qual é a diferença entre conselho editorial e conselho consultivo. Uma pessoa que está no conselho editorial pode estar no conselho consultivo? Na verdade, assim, você nem precisa ter o conselho consultivo. Não O precisa. importante o fundamental é você ter um conselho editorial. Certo. Mas, se você quer ter um conselho editorial e um conselho consultivo, você pode, inclusive, um ou outro membro, ele pode participar dos dois conselhos. Porque, assim, o conselho editorial, ele vai fazer mais a papel de decidir sobre casos omissos, sobre questões que vocês têm que colocar em debate, que não dá para ser resolvida só pelo, pela equipe editorial, ou Entendi. você precisa de alguma coisa urgente para a revista, um parecer, alguma coisa, você pode contar com aquele conselho. Então, ele funciona dessa forma. E o conselho consultivo seria você buscar pessoas que são mais especialistas da área da revista, que você pode consultar, seja para solicitar alguma indicação do parecerista, esse tipo de coisa. Normalmente, quem lida mesmo com a revista e quem vai solucionar as questões é a equipe editorial. O conselho editorial, o conselho consultivo, ele é importante porque a CAPES exige, os indexadores exigem, mas na prática eles Entendi. servem para quando você precisa assim de algo muito específico ou um parecerista que você não sabe receber um artigo muito específico, você não conhece ninguém que lida com aquele tipo de pesquisa, você pode consultar o conselho. Entendi. Então, assim, embora não precise na prática, mas para fim de avaliação e de indexação, então é bom ter, né? É Então a gente já necessário coloca e é esse ponto. importante ter também membros de universidades internacionais. Pronto, perfeito. Notando aqui. Deixa eu te perguntar, e sobre essas modalidades, é, essas modalidades dos trabalhos, né? Artigo, ensaio, resenha e tal. Tem algum desses, assim, que não contam para avaliação da CAPES? Ou todos contam? Artigo conta. Artigo conta. Resenha, ensaio. Inclusive, você vai trabalhar sempre com artigos e você pode até abrir a revista para receber resenha, ensaio, entrevistas. Só que você não conte com resenhas, ensaios e entrevistas como material para avaliação da CAPES, como material que você conta com a quantidade dele. Tipo assim, se a CAPES exige que por ano vocês publiquem pelo menos 30 artigos. Não conte também com resenhas, entrevistas e tal, conte com artigos. Entendi. Resenhas e outros tipos de material, eles são coisas a mais, são plus da revista. Entendi. Então, assim, você pode, inclusive, ter um procedimento editorial diferente. Você pode colocar lá que, na seção de resenhas, os artigos não passaram por parecer, ou que nas traduções serão artigos convidados que não passaram pelo parecer também por pares. Então, Entendi. esse tipo de publicação pode ter, inclusive, um procedimento editorial diferente. Já artigos não, o artigo ele vai ter que ter aquele procedimento padrão vai ter que ser avaliado, você vai ter que ter uma quantidade X de artigos em outros idiomas, tudo isso. Entendi. Aí veja, esses 30 artigos, mas assim, a gente precisa ser quadrimestral. Essa periodicidade, ela interfere também na avaliação. Pode ser mensal, o que é que tu recomenda? Olha, a CAPES, ela não define que tipo de periodicidade ela vai ser mais relevante. Ela só diz o seguinte: a periodicidade que você declarar, você vai ter que cumprir. Certo. Se você declarar que ela é bimestral,
você vai ter que cumprir a periodicidade bimestral, porque senão você vai perder pontuação. Certo. Como é uma revista que está começando, eu não indico que tenha uma periodicidade menor do que 2 por ano, Certo. ou maior do que 2 por ano, ou seja, menor do que 6 meses. Por quê? Você vai perceber que para conseguir fechar um número leva tempo, porque a parte mais demorada do processo editorial é a parte de parecer, de avaliação. Isso. Porque você conta com um trabalho praticamente voluntário de outros professores, que você até estabelece um prazo para que eles façam, mas alguns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais devagar. A depender da época do ano, os professores estão mais ou menos disponíveis para fazer parecer. Então, é um processo que demora. Tem artigo que dentro de um mês você conseguiu fechar ele. Tem artigo que vai levar 4 meses. Então, isso toda revista vai ter essa questão. Então, assim, para que você consiga fechar um número com uma quantidade razoável de artigos, é bom trabalhar com pelo menos uma periodicidade semestral. E a CAPES, hoje em dia, ela indica que as revistas trabalham, inclusive, com publicação contínua. Sim. Ou seja, você pode abrir um número no começo do semestre e, à medida que você for aprovando os artigos, você vai publicando. No final do semestre, você fecha aquele número e você consegue manter a periodicidade, a numeração, tudo. Aí mas precisa se ter. Conversar, porque assim, quando a gente cria uma revista, eu entrego para vocês a revista criada, o acesso de vocês, mando um manual para que vocês possam dar uma olhada no sistema, já se familiarizar, e depois a gente faz um treinamento. E aí, no treinamento, a gente pode conversar sobre a publicação continuada, sobre como criar números, edições, como fechar, como publicar o artigo. Tudo isso a gente vai conversar no treinamento, mas é algo que vocês têm que definir antes. Se vai ter publicação continuada, qual vai ser a periodicidade. Entendi, Cassandra. Então, assim, precisa de um número mínimo para essas edições? Vocês vão procurar o documento de área da CAPES, que define as diretrizes para a área da revista. Então, procura esse documento e lá tem as quantidades mínimas de artigos, as quantidades mínimas de artigos em outros idiomas, a quantidade máxima de publicações, de artigos que podem ser publicados sem avaliação por pares. Tudo isso está lá. Entendi. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. A gente pode... eu posso alterar o nome do grupo de pesquisa? Hoje ele é Grupo Interdisciplinar Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisa Latino-Americano de Secretariado. A gente pode alterar o nome desse grupo? Eu não sei, mas assim, alterar o nome do grupo para que você tivesse o nome do periódico? Não, a gente pensar em alterar ele justamente para chegar próximo do escopo dessa revista. Como é uma coisa vinculada à outra, entendeu? Então, assim, se a gente achar por bem, ou mais ideal, mais viável, alterar o nome desse grupo, é possível ou não? Isso aí você vai ter que confirmar com o coordenador. Porque, de fato, eu não tenho ideia se isso é possível, se não, porque, assim, o que eu sei é o seguinte: o periódico, quando ele for criado, vocês têm que estar com o nome dele bem definido, porque depois não pode alterar. Certo. Principalmente depois que for criado o ISSN. Se vocês resolverem que, a gente precisa mudar o nome do periódico para que ele atenda a um escopo, vocês terão que encerrar a revista e criar uma nova. Entendi. Que não pode ser alterado nunca mais. Entendi. Então, assim, definam bem essa questão do nome do grupo, o nome do periódico, porque é algo que vai ter que permanecer. Isso, aí eu vou procurar saber. Acho que tem um outro canal da UFPB que responde sobre os grupos de pesquisa. Aí eu vou perguntar. Certo. Porque antes da gente formalizar a revista, a gente vai organizar o grupo, entendeu? E principalmente o nome. Acho que ele não está me atendendo tanto. Vamos ver. Ô, Cassandra, deixa eu te perguntar uma coisa. Cadê?
Veja, a gente acabou de passar por uma avaliação, né? As revistas agora acabaram de passar por uma avaliação, 2020 até atrasado. Então, tem alguma previsão para uma próxima avaliação? Tu acha que eles vão respeitar se 2024 sair uma outra ou não? Porque essa foi publicada atrasada, né? Olha, a CAPES, ela não é muito transparente nessa questão das avaliações. Então, assim, saiu atrasada e ficou sempre todo mundo na expectativa, e sai atrasada e a CAPES não justifica e não dá satisfação para ninguém. Então, assim, há a previsão de que a cada ciclo vai ser feita a avaliação, mas o fato é que, por mais que eles não publiquem em 2024 uma avaliação, as revistas nesse momento estão sendo avaliadas, porque assim, a avaliação ela é contínua. Sim. A publicação do resultado ela pode até demorar. Entendi. Mas neste momento está todo mundo sendo avaliado. Então, assim, não tem como fugir, né? Não tem como se preparar para uma avaliação. A avaliação já está acontecendo. Entendi. Aí, veja só. Então, assim, as revistas que foram criadas em 2020, por exemplo, 2021, nesse próximo ciclo, provavelmente, ela pode até já receber um Qualis, porque ela vai estar dentro, já vai ter publicação dentro desse espaço. Como nós já estamos em 2023 e a gente está começando agora, o que é que você pensa sobre essas revistas que fazem publicações retroativas? Vão publicando como se a revista tivesse sido publicada em 2021, por exemplo, porque se vier um novo resultado da avaliação, essa revista é contemplada. Nem adianta, porque assim, o sistema, ele mostra a data da publicação. Certo. Por mais que você coloque lá o número que é a revista, você publicou hoje o número 1, volume 1, 2021. Aí amanhã você publica o número 2, volume 2, 2021.2, aí depois 2022, e você corre atrás e publica tudo para trás. Mas aquela data de hoje, o sistema mostra. Entendi. Foi publicado em 2023. Para a CAPES, só vai mostrar que vocês não conseguiram manter a periodicidade. Então, assim, porque toda vez que você... Não entendi. Para a CAPES não vai mostrar que não conseguiu manter a periodicidade. A periodicidade, que você declarou uma periodicidade, mas você nem conseguiu cumprir. Então, é muito melhor você iniciar sua revista e, a partir dali, você fazer sua publicação, do que você publicar uma coisa retroativa, sendo que o sistema vai mostrar a data de publicação. Então, assim, se você perder, por exemplo, a gente começou aqui, sua revista começa em 2023. E aí você publica em 1º de janeiro de 2024, sendo que você publicou um número aqui, você correu, já tem um artigo, publicou um número agora no meio do ano. Aí você declarou que sua periodicidade é semestral. Mas você só conseguiu fechar a edição em 1º de janeiro de 2024, você já perdeu a periodicidade. Entendi. Por mais que você coloque lá, esse aqui é o número 2 de 2023, o sistema mostra a data da publicação lá. E aí mostra que foi 2024. A CAPES olha aquilo. Entendi. A avaliação da CAPES vai observar. Então, se a revista diz assim, não, vou publicar todo o retroativo para trás, tudo bem, pode publicar, não há nada de errado em fazer isso, mas achar que aquilo ali vai contribuir para a avaliação, não vai. Pelo contrário, pode até prejudicar. Aí nessa periodicidade semestral, porque a gente pode migrar, né? A gente começa semestral e depois a gente pode ser quadrimestral, não é? Aí veja, se a gente for semestral, então a gente teria que publicar 2 edições esse ano, se começar esse ano, não é isso? Depende, porque é o seguinte, a revista está sendo iniciada no meio do ano já. Entendi. Vocês não têm como correr e publicar uma edição, a não ser que vocês consigam publicar. Vocês não conseguiriam publicar antes de julho. Bem, eu não vou duvidar da capacidade de vocês, né? De conseguir artigos, mas é difícil mesmo. É. Mas assim, eu acho meio impossível. Mas se conseguirem, tudo bem. Mas o fato é que, se a revista está começando já no meio do ano, e ela vai ter uma semestralidade, não tem como a revista já começar com uma publicação.
a revista publica, inicia-se, vocês podem publicar um texto lá, uma notícia, falando, explicando o que é a revista, para que conste lá a data que a revista começou. E aí vocês declaram a semestralidade e tal, e aí sim, dali até o final do ano, vocês têm que publicar um número. Entendi. É porque, assim, a gente tem um exemplo de uma revista nossa que fez isso. Essa revista, ela começou mesmo em 2021. E aí ela começou a publicar em 2018. E fez esse corre, né? Entrou em contato com vários professores e os artigos passaram por avaliação. Passaram por avaliação, mas quando ele foi publicado retroativo. 2018.1 e quadrimestral, né? Para poder atender 4 números por edição. E aí 2018, 2019, e aí quando saiu o resultado agora, já saiu com Qualis. Saiu Qualis B3. E aí veja, uma outra revista que começou no mesmo período, não fez esse trabalho retroativo, não recebeu Qualis praticamente, entendeu? Não recebeu. Só que a CAPES, ela não avalia só a periodicidade, né? Ela não vai avaliar somente isso. Como eles tiveram esse trabalho hercúleo aí para fazer isso, eles podem ter tido também atenção a outras questões que a CAPES avalia. Isso. E feito também, que a CAPES, ela dá muita importância à indexação do periódico. Isso. Então, se eles correram para indexar os periódicos, para conseguir citações, para divulgar o que foi publicado, aí tudo bem, eles terem conseguido uma avaliação da CAPES e tal. Agora, só pela periodicidade, não. Mas eles podem ter indexado a revista, ter corrido para esses outros critérios que a CAPES exige, ter publicado em outros idiomas, ter publicado autores estrangeiros, não ter trabalhado só com endogenia, só com artigos locais, porque tudo isso a CAPES avalia, não é só a periodicidade. Então, assim, se eles tivessem desde 2018, de fato, né, publicando tudo certinho e fazendo tudo certinho, na verdade, eles teriam uma Qualis até melhor. Então, assim, eles devem ter feito tudo nos outros critérios também. Entendi. Não foi mas, só então, essa assim, questão de publicar vários números. Então, assim, se a gente atendendo a esses critérios, porque assim, Cassandra, é muito difícil uma pessoa submeter numa revista que não tem Qualis. Então, assim, o nosso trabalho vai ser atender esses vários critérios e, ao mesmo tempo, correr para que os colegas submetam. E aí a gente tentar fazer também esse trabalho prévio. Não vamos dizer, mas pelo menos 2022, montar 2 edições de 2022, montar 2023. E para quando tiver uma próxima publicação de resultado, a gente receber algum Qualis, pelo menos, entendeu? Certo. Então, assim, mesmo que você aí, assim, eticamente, a pergunta eticamente, não é correto fazer isso, né? As pessoas fazem, mas o que é que tu diz? Olha, o que o editor ele tem que estar muito atento a avaliar aqueles artigos. Isso. Fechar um número já não é fácil. Por quê? Porque você tem que fazer a avaliação por pares. O avaliador não sabe quem é o autor não sabe quem é o avaliador. Você tem que fazer esse procedimento editorial de forma ética. Se você, quando finalizar um número dessa edição, você conseguir finalizar 4 números para colocar o retroativo, isso é muito difícil, fazendo todo o processo editorial de forma ética. Mas se você quiser colocar retroativo, é uma decisão de vocês. Mas pode, né? Mas pode, assim, não fere assim a ética, não é errado, mas é algo que não é indicado. Entendi. Porque assim, não tem porquê. É somente a questão... Uma revista que migrou, ela não era... Porque assim, aconteceu muito de revistas que eram físicas, impressas, migrarem para o online e colocar retroativo tudo que foi publicado de forma digital, né? Mas, assim, não é o caso. A revista iniciou na data tal. Então... É só por conta disso, da avaliação, Cassandra, entendeu? Ok.
ok, mas E assim, tipo assim, se a avaliação a publicação do resultado tivesse certinha anualmente, a gente estava entrando agora, estava iniciando um ciclo, tu tá entendendo? Mas não tá. Então foi publicado o resultado de 2020, a gente já está em 2023. Provavelmente daqui o ano que vem pode sair um outro. Então sim, se a gente concordo. deixa, a gente só vai ter um. Aí a gente passa muito mais tempo numa revista sem qualis, aí se torna muito mais difícil a manutenção dela, a sustentabilidade, entendeu? Entendi. É uma decisão de vocês. Entendi. Não é Então, indicada, mas é uma decisão de vocês. mas se a gente conseguir fazer todo o processo certinho, receber os artigos, mandar para avaliação, que a gente pode receber uma gama de trabalho, fazer toda essa distribuição, botar esses avaliadores, esses editores para trabalhar, a gente fechar as edições e publicar previamente, retroativa. Vamos trabalhar em cima disso para ver se é possível, né? E conversar também com os outros editores para ver o que eles acham. Aí nessa questão das indexações que tu falou, como é que a gente busca? A gente só busca a partir do periódico criado, de alguma edição publicada, é isso? É. Inclusive, tem indexadores que vão exigir ISSN, a maioria, né? Vai exigir que a revista tenha ISSN. Então, primeiro você publica, você vai buscar o ISSN, e depois que o ISSN está lá, aí você busca a indexação. Entendi. Alguns indexadores, as plataformas as maiores, elas vão exigir, inclusive, algum tempo de publicação. Por exemplo, tem plataforma que exige que para você conseguir indexar seu periódico, você tem que ter pelo menos 1 ano de existência da revista. Exatamente porque eles vão avaliar a questão da periodicidade, se vocês estão cumprindo e tal. Tá vendo a questão do tempo? A questão do tempo é pau. A questão do tempo. Complicado. Não é questão de quem correu mais, quem correu menos, é o passar do tempo. É, Não tem verdade. jeito. Você está começando um periódico, você vai ter os percalços do início de um periódico. Você vai ter que divulgar mais, você vai ter que convidar pessoas a publicar. Você vai ter que ter um trabalho inicial mesmo, mas depois que a revista se estabelecer, aí vai ficar, você vai começar a receber trabalhos de forma espontânea. Então, assim, você tem que lidar com cada fase do periódico. Entendi. É um verdade. trabalho, é um grande trabalho, mas que também é muito recompensador. É verdade. Olha, e sobre esse comitê de ética e publicação desse COP, é uma obrigatoriedade a gente já começar com isso, é? Depende. Você fala na exigência de que as pesquisas apresentem a declaração do comitê de ética? Não, esse comitê de ética e publicação, SCOP, parece que ele é um critério também para avaliação da CAPES. Então, a gente precisa se restaurar, mas eu não sei. Eu só vejo que algumas revistas têm, e teve essa que foi criada recentemente, eles fizeram todo o processo para poder entrar, porque era um dos critérios, assim, exigidos. Aí se você puder falar alguma coisa, eu não conheço também não, COP. Eu, na verdade, eu desconheço. COP? Comitê de Ética e Publicações. Eu vou ter que dar uma... Porque, na verdade, é um comitê de ética em pesquisa, né? Enfim, então mais pra frente... Na verdade, é o comitê de ética da universidade, né? Porque, assim, o que é em relação a essa questão do comitê de ética e as publicações. Existe uma discussão sobre se os periódicos devem ou não exigir Sim. a declaração, a autorização do comitê de ética quando a pessoa vai publicar um artigo que seja originário de uma pesquisa em que ela utilizou dados primários. Então, assim, o mais indicado é que os periódicos exijam, sim. Toda vez que a pessoa lidou com dados primários para fazer a pesquisa que resultou naquele artigo, seria interessante que o periódico exigisse a autorização do comitê de ética para ter feito aquela pesquisa. Por quê? Algumas plataformas vão exigir também.
Então, é bom que você já tenha aquilo ali no seu sistema, Entendi. para qualquer coisa que pedirem, não, ó, tá aqui o documento. Mas esse documento é um documento assim, individual de cada artigo submetido, né? Sim, que ele Com os não vai ser autores. publicado junto com o artigo, não. Ele só Entendi. fica no registro do periódico. Entendi. Entendi. Ô, Cassandra, e aí o e-mail oficial da revista, ele vem a partir da criação da revista, pode ter esse domínio. Qual o domínio que vai ter? Domínio arroba alguma coisa da revista ou arroba UFPB vai ter o quê? Se vocês quiserem o e-mail institucional, ele será @editora.ufpb.br. Arroba editora.fpb.br. Entendi. Então é isso. Deixa eu ver aqui minha listinha se eu perguntei tudo. Perguntei tudo. Deixa eu ver. Pronto. Perguntei tudo. Cassandra, muito obrigada, viu? Aí parte das suas orientações, a gente vai continuar trabalhando e mais pra frente, quando a gente tivesse algo mais sólido, com tudo isso aqui definido, com esse corpo, aí a gente entra em contato novamente. Tá bom. Qualquer Obrigada, coisa, eu viu? fico à disposição. Tá bom, Cassandra, Um obrigada. abraço. Abraço, Tchau. tchau.